hoje a gente vai fazer um vídeo muito mais do que especial, que é sobre os meus 30 anos de idade e como eu gosto de comemorar aniversários e o que eu aprendi, acho, durante esses 30 anos de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Partiu, Juliana, Juliana. Aquela cobra. Eu olhei pra cara do Marco, Cara assim, vai falar pica? Eu ainda falei. Só pra vela. Fazer aniversário sempre é um momento muito especial pra mim, sempre foi. Eu amo comemorar meu aniversário, não só pela comemoração em si, né? Até a festa, você se reunir com as pessoas e comer coisas gostosas e celebrar o aniversário. Mas pra mim a celebração de aniversário, na verdade, é celebrar a gente, né? É celebrar a nossa existência e o que a gente significa para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Então eu sempre gostei muito porque eu acho que é isso. Você tem um dia no ano que você é a pessoa mais especial de todas, sabe? Não só para os outros, mas para você mesmo. Você pode refletir sobre tudo que você já fez, tudo que você já viveu e o que você já aprendeu durante esse caminho, né? Então eu gosto muito, eu acho que eu sempre tiro um momento do dia do meu aniversário, ou pelo menos perto dele, para ter esse pensamento assim de tipo, nossa, olha tudo que eu já vivi, olha o que eu me tornei, né, neste ano que eu tô completando. E esse aniversário é muito mais do que especial para mim, porque eu completei 30 anos, de repente 30. E, cara, são 3 décadas vividas, é uma coisa muito surreal pensar que todo esse tempo já passou. E sabe, quando a gente olha pra trás e a gente vê, né, isso que eu falei, assim, né, onde a gente chegou, assim, quanto que eu mudei, quem é a Juliana de 30 anos e, nossa, as milhões de Julianas que já viveram até chegar nos 30 anos. Que eu, agora com 30, sou uma pessoa diferente do que eu era com 25, do que eu era com 15, do que eu era com 10, mas ao mesmo tempo eu sou todas elas juntas. E eu acho que isso é uma coisa linda da vida também, de a gente pensar que a gente, assim, vai acumulando, né? Todas as nossas idades. Então, eu sou a Juliana hoje de 30, mais segura, mais feliz e mais centrada, não sei, em alguns pontos. Mas ao mesmo tempo, eu sou a Juliana de 5 anos de idade, que adorava ver desenho animado e acordar de manhã, no sábado de manhã para tomar chocolate quente. Sou a Juliana de 18 anos, que se apaixonou pela cultura japonesa e sonha ir pro Japão. Ainda vou realizar isso, já tá nas minhas metas dos próximos 10 anos. Não sei, sabe? Todas as minhas versões. A Juliana de 20, que adorava pintar o cabelo e já teve cabelo de milhões de cores diferentes. E a Juliana de 27, que aprendeu a desacelerar e adorar passear e ver a natureza e que hoje já se sente uma idosa porque quer ficar fazendo crochê e tomando chá. Então, assim, eu sou todas essas versões e eu sou uma nova versão de mim mesma agora com 30 e eu fico muito feliz por tudo que eu vivi até aqui, todas essas versões de mim que eu pude ser. Ainda carrego um pouquinho de todas elas. Eu tô muito animada para os próximos 10 anos, eu tô muito animada para saber o que eu vou estar falando, né, daqui 10 anos, o que eu vou ter conquistado das coisas que eu desejo e aonde eu vou estar daqui para frente e quantas outras versões de mim vão ter existido durante esses 10 anos. E aí eu queria deixar algumas reflexões sobre o que eu aprendi nesses 30 anos, principalmente esses últimos 4, que eu acho que mudaram muito a forma de eu encarar a vida. A primeira coisa que eu aprendi, eu acho que foi a que eu mais desenvolvi nesses últimos anos, foi ser mais seguro de si. Como eu falei, eu acho que a gente vive fases e a gente precisa passar por elas e todo mundo vai passar pela mesma coisa. Então, assim, quando você é adolescente, você se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar de você. Eu não sei se todos os adolescentes, mas pelo menos todos que eu conheço, todo mundo sempre tem essa preocupação. Porque é uma fase da vida que você também não sabe quem é você, né? Você tá descobrindo o que você gosta, quem você é, o que você gosta de fazer, como você se comporta. Então, nossa, é um período de muita confusão, nossa.
E aí você se insere dentro da sociedade que também tá nesse mesmo período, também tentando se descobrir, então é muito confuso, né? E você se preocupa muito com qual imagem que você vai passar pro próximo. E como as pessoas vão reagir a essa imagem, como se você vai ser aceito com ela ou não. E eu acho que isso é uma liberdade que a gente tem quando fica adulto, que é não ligar mais para essas coisas. E quando a gente é adolescente, tudo importa, né? Tudo que as pessoas falam importa e machuca a gente guarda isso pra sempre. Eu até hoje, assim, eu lembro na 5ª série que um menino falou que eu era feia e eu nunca esqueci isso, assim, eu fiquei com isso na cabeça e moldou muito a minha visão de mim mesma por causa de um comentário idiota que uma pessoa aleatória falou pra mim quando eu tinha, sei lá, 11 anos de idade. Então, ser seguro de si, do que você gosta e de quem você é muito bom, porque você para de se importar com os outros. Claro que assim, não vou falar que 100%, né? Eu nunca deixo de fazer algo porque alguém tá olhando, alguma coisa assim. Que nem, por exemplo, pra mim tá sendo um desafio muito grande gravar esse vídeo agora, porque tem várias pessoas passando e olhando pra mim. E eu fico assim, ai meu Deus. Mas assim, hoje em dia eu já consigo. Talvez eu com 15 anos não conseguiria, porque eu ia ficar com muita vergonha e ia desistir. Mas hoje, apesar de eu ainda ter um pouco de receio, eu já tô assim, e daí, sabe? Eu nem conheço essas pessoas, se elas olharem e elas vão continuar andando e elas vão esquecer de mim daqui a 5 segundos. Então, tanto faz, sabe? Acho que foi uma das coisas de verdade, assim, que eu mais mudei na minha mentalidade dos meus 25, 26 anos pros 30. Agradeço também muito a minha terapeuta, que me ajudou a chegar nessa fase, que sozinha talvez não conseguiria. Mas eu faço a terapia, muito bom. Hoje em dia eu me aceito muito mais, eu me abraço muito mais e eu tento viver por mim. Eu sei que não é 100% do tempo, como eu falei, muitas vezes eu tenho vergonha, muitas vezes eu fico me achando horrorosa, baseado em coisas, sei lá, que as pessoas falam. Eu às vezes quero deixar de fazer alguma coisa por medo de como as pessoas vão julgar aquilo, mas eu tento parar e pensar, né, respirar fundo, pensa assim, nunca deixe de fazer alguma coisa que você gosta por medo do que as pessoas vão pensar, porque a opinião dos outros não importa pra nada. A única opinião que importa é a nossa, e é a nossa vivência e a nossa experiência, e se a gente vai gostar daquilo. Então, se você gosta de alguma coisa, faça. Você tem que prestar conta só pra você no fim do dia, e é isso. A segunda coisa é aproveite a vida e aproveite os momentos antes que eles virem memória. Eu acho que tem 2 pontos quando eu penso em aproveitar a vida antes que o tempo passe, né? O primeiro é de fazer as coisas. Se tem uma coisa que eu me arrependo amargamente, foi de não ter feito meu canal quando eu cheguei no Canadá, porque eu queria muito ter feito e eu não fiz, um pouco pelo que eu falei no outro tópico, né, que era por vergonha do que as pessoas iam achar, ou que ninguém ia assistir, ou que isso e aquilo, e eu acabei não fazendo. E eu me arrependo muito, porque hoje em dia eu falo, nossa, eu podia ter tanto vídeo do Halloween, do outono, sei lá, do Natal, e eu não tenho. E isso me entristece muito, porque foi um momento que já passou e eu não posso mais fazer, né? Então já era, acabou. Eu não tenho essa oportunidade. E de não ter ido em lugares que eu queria, por ficar enrolando, e aconteceu a mesma coisa, né? A gente foi embora e hoje em dia eu não vou poder mais viver aquilo que eu tinha ali fácil. Então, por exemplo, como eu falei que eu queria ter ido no museu, aquele que a gente foi no outro vídeo, mas eu queria muito ter ido lá no Natal, e 2 anos seguidos eu falava todo santo dia, eu tenho que ir lá no museu, eu tenho que ir lá no museu, e eu não fui, e agora eu não posso mais. Então, assim, a única coisa que a gente não recupera nunca é o tempo, e a gente só tem o hoje, porque acabou hoje, já é outro dia, e o que a gente viveu foi vivido, e o que não foi, foi perdido. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi também, de assim, tentar aproveitar o máximo das coisas e tentar viver e conhecer os lugares, ou fazer coisas que eu quero, não ficar enrolando para fazer, a não ser, obviamente, que seja uma coisa muito cara que a gente não possa. Então, por exemplo, eu quero muito pro Japão, mas ainda não tive essa oportunidade. Não é por enrolar, é porque realmente, né, não é tão fácil assim. Mas assim, coisas fáceis de se fazer, tipo vir numa praça, ir numa loja que você gosta, comer uma comida que você gosta, sentar e assistir um filme, sei lá, qualquer coisa que a gente possa fazer, né? Aproveitar o tempo com as pessoas, coisas que a gente pode fazer, não deixe para depois, porque às vezes você não vai ter esse depois, e às vezes você vai se arrepender pelo tempo que passou e você não aproveitou da vida. E o segundo ponto, aproveitar as coisas antes do que elas virem memórias, porque eu acho também que muitas vezes a gente tá vivendo, mas não tá
no momento. A gente está sempre preocupado com o futuro, está sempre preocupado com o próximo, né? Você fica ansioso para alguma coisa chegar e você esquece de viver o que está acontecendo agora. E aí depois, quando o tempo passa e você olha para trás e você fala, nossa, teve esse momento aqui que foi muito bom e eu não aproveitei ele, porque eu estava pensando no próximo. Então a gente vai começando a viver de recordações, né, da nostalgia de uma coisa que já passou e não no momento que ela estava sendo vivida. Então eu acho que isso também é uma lição muito importante para mim, que é assim, aproveite ao máximo as coisas, né? Então você vai fazer alguma coisa, esteja focado naquele momento, esteja focado no presente do que você está vivendo, sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã. Vivo hoje. Então é isso, faça as coisas e viva elas no momento que você está fazendo, porque, de novo, a gente só tem o hoje para viver e o que vai ter no futuro vai ser no futuro, não adianta ficar pensando nisso agora, e o que já passou, então é agora que a gente tem, é agora que a gente tem que viver e aproveitar e estar 100% conectado com esse momento. Aí eu acho que ainda nesse ponto, um terceiro tópico seria ver a beleza nas pequenas coisas. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer em 2022 e eu lembro muito, foi em setembro de 2022, quando eu li pela primeira vez a matéria lá falando do Hygge, que eu ainda vou fazer o vídeo disso, eu prometo. E eu tentei fazer uma semana Hygge, eu lembro eu ainda estava no Brasil e eu comecei a enxergar o meu bairro de uma forma completamente diferente, porque eu comecei a prestar atenção nas pequenas coisas e nas pequenas belezas do dia. Eu comecei a observar as coisas assim, observar o vento batendo na árvore, observar, não sei, sticker colado nos postes, as pessoas rindo na rua, coisas super simples. E eu comecei a andar mais devagar, eu comecei a olhar para o céu e olhar para as coisas de verdade. E nossa, eu lembro que aquilo mudou muito, assim, sabe? O meu jeito de ver a vida de verdade. E eu tenho guardado isso em mim desde aquela época. E eu comecei a fazer isso com muita frequência. E eu gosto muito, eu já falei isso várias vezes aqui, que é isso, observar as coisas, sabe? Pra mim não existe nada mais lindo do que a natureza, do que as árvores. Eu sou apaixonada por ver essa sombra que faz na árvore quando a gente olha de cima, que fica, né, só a silhueta das folhas batendo e o sol. Eu acho isso lindo. E toda vez que eu ando perto de uma árvore, eu faço isso, eu olho pra cima e fico vendo. É viver devagar, observando as coisas. Às vezes na nossa rotina a gente deixa passar as coisas porque a gente tá ali vivendo, né, focado na rotina. A gente tá, nossa, tem que acordar, trabalhar, tomar café, fazer comida, limpar a casa, e cuidar disso e cuidar daquilo. E aí você não vê beleza nenhuma ao seu redor. Então acho que parar um pouquinho e tentar observar a menor das coisas que seja, muda completamente a nossa visão. É agradecer as coisas, sabe? Agradecer o que a gente tem e por mais bobo que seja. Então, nossa, ver a nossa xícara de café e falar, que gostoso tomar um café, o barulho da chuva, não sei, uma música que a gente gosta, que você escuta com calma, presta atenção nela e se arrepia enquanto você escuta. E muitas milhões de coisas, né? Isso daí cada pessoa vai ter as suas belezas pessoais, mas eu acho que isso é uma das mais valiosas que eu comecei a fazer. Ver a beleza no simples, agradecer por essa beleza existir na minha vida e celebrar esses poucos momentos, né? Essas coisas bobas que a gente não precisa de dinheiro, que a gente não precisa de muito tempo. É só mudar o nosso olhar. E a próxima é uma coisa também que eu acho que eu já falei algumas vezes, que é não espere o momento certo para começar a fazer as coisas, porque nunca vai existir um momento certo. A gente sempre fica nessa, assim, de tentar fazer as coisas perfeitas e fazer, então assim, nossa, eu vou começar a fazer academia e aí eu vou ter que ir todos os dias, 1 hora por dia, senão eu não vou fazer. Eu sei porque eu sou assim, eu faço isso e essa é uma das lições talvez que eu ainda esteja aprendendo, porque eu não faço ela 100%, mas eu tento o máximo possível, que é isso, você não precisa ser perfeito pra fazer. É só fazer. Oh, meu Deus, perdão essa franja, que tá ventando muito. Então, se a gente ficar esperando o momento certo, a gente nunca vai fazer nada. E o tempo vai passar e a gente vai olhar pra trás e falar, meu Deus, né? O tempo passou e aquilo que eu queria fazer eu não fiz e continuo na mesma. Eu percebi muito isso, eu acho que eu já falei isso num outro vídeo, quando eu fui voltar com o japonês. Porque eu falei, faz 10 anos que eu falo que eu quero estudar japonês e eu ainda não
desenvolvi isso, sabe? E em 10 anos eu poderia estar muito mais longe do que eu tô agora sem ter começado nada. E mesmo se eu tivesse estudado 5 minutos por dia, eu com certeza teria aprendido muito mais coisa do que eu não ter começado nunca, né? Então, não precisa ser perfeito, não preciso fazer todos os dias, eu não preciso fazer 1 hora por dia, eu não preciso, nossa, daqui a 6 meses já tá num nível intermediário. Eu só preciso começar, porque em algum momento no meu futuro eu já vou ter algumas coisas feitas, eu já vou ter aprendido alguma coisa e é isso, é melhor que nada. A gente nunca vai estar 100% pronto para fazer nada. Se você não começa, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então faça, só faça. Ainda um pouco nesse tema, a outra coisa que eu aprendi não existe idade para se fazer nada. Eu já falei isso num vídeo também sobre, né, a gente gostar de coisas de criança sendo adulto, mas eu acho que eu digo também no sentido de fazer coisas. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando ao chegar nos 30, porque existe essa prerrogativa de que aos 30 a sua vida vai estar resolvida. E eu também acho isso uma balela muito grande, porque pra mim, assim, se você for pensar na vida como um todo, 30 anos é como se você fosse um bebê ainda, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas tá vivendo até 90, 100. Tem vários vídeos de gente na internet com 105 anos que tá indo pra academia. Então, assim, o que é 30 anos comparado com 100? O que é 50 anos comparado com 100? Sabe? Eu não sei se isso é uma coisa que se desenvolveu ainda mais com a internet também, que as pessoas parecem que decretam assim, a pessoa chegou nos 30, chegou no 40, morreu, né? Ela não tem mais nada na vida, ela não pode fazer mais nada. E não é assim. Pra mim, dos 20 aos 30, a gente tá aprendendo a ser adulto. Porque até os 20, você ainda é um adolescente, né? Você tá lá, por mais que já seja maior de idade, legalmente, a gente ainda é jovem. A gente ainda tem os pais para resolver alguma coisa se a gente não conseguir. A gente ainda tem, né, um amparo ali. Agora, quando você chega nos 20, né, dos 20, 21, 22, sei lá, você começa realmente a ser adulto, você é responsável por si, você é responsável pelas suas ações, você é responsável pela sua vida, né? Você começa a ser independente, tem gente que vai morar sozinho, que vai viver, vai mudar de estado, não sei, de país, sei lá, vai ficar longe das pessoas. E é aqui que a gente começa a entender a vida, entender essas coisas que eu falei, né? O que a gente é, o que a gente gosta e para onde a gente vai, né? O que a gente quer fazer da vida, o que a gente quer seguir de carreira, o que a gente quer ser como pessoa. Eu acho que para mim, esse momento chegou ali com uns 23, 24 anos, depois que eu já tinha até me formado na faculdade. Lógico que isso não tá, né, escrito em pedra, a gente sempre pode mudar a nossa opinião sobre as coisas, sobre quem a gente quer ser, mas eu acho que é neste momento dos 20 e poucos que a gente começa a entender a vida e a entender como a gente se comporta nela como uma pessoa adulta. Então é uma coisa até cretina de você exigir que uma pessoa de 30 anos esteja com uma carreira consolidada, com casa própria, com carro e filhos, porque a gente está começando a viver agora. Então, para mim, esse momento ele vai chegar depois dos 40. Eu acho que talvez daqui 10 anos eu possa me cobrar um pouco de tipo, pô, chegou nos 40 e não, né, não fez nada. Mas mesmo assim, também estaria errada, porque como eu falei, não existe idade pra fazer nada. Tem vários vídeos da Mônica Martelli, né, a atriz, que ela fala que ela começou a fazer sucesso depois dos 40, que ela conseguiu emplacar, né, na TV e fazer as coisas com 40 e pouco. O Disney mesmo começou a fazer sucesso com 50 anos. Tem diretor de cinema que começou a fazer filme com 50 anos. Eu lembro de uma matéria uma vez que uma mulher se formou em direito com 80 e tantos anos. E assim, se você ainda tá vivo, você está saudável e você tem forças pra fazer, faça e vai viver, sabe? Não existe isso de, ai, nossa, cheguei em tal idade e a minha vida acabou. Não acabou e não deixe que as pessoas falem isso. Essa noção da sociedade de que a gente tem idade pra já estar com tudo feito é tão errada e a gente fica se cobrando por isso e eu acho que isso é um erro também, porque a gente pode realizar as coisas quando a gente conseguir realizar. Cada um tem o seu tempo, vai depender de tantos fatores pra gente conseguir coisas, então não é só a idade. Então eu acho que a mensagem, talvez essa tenha ficado um pouco mais confusa, mas eu acho que a mensagem é essa, assim, não se ponha impressões sociais de que, ai, tantos anos você tem que ter isso, com tantos anos você tem que ter aquilo, porque
cada pessoa tem seu próprio tempo e você pode fazer as coisas quando você quiser, no tempo que você quiser e quando der, deu. Isso, sem pressões, viva a vida com tranquilidade. Que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E daqui pra frente, eu acho que como mulher existe uma pressão ainda muito maior em volta de envelhecer, em volta de decisões, né? Isso que eu falei de ter a vida realizada. Existe essa pressão muito grande de a gente vai ter filho, a gente não vai ter filho, o que a gente vai realizar, se a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Então eu sinto que existe essa pressão, eu sinto que é uma coisa que me assusta um pouco pensar sobre envelhecer por essa cobrança, né? Essa pressão da sociedade. Mas assim, sinceramente, eu quero aproveitar tudo que eu aprendi e tentar viver leve, ser feliz, aproveitar os momentos, aproveitar as coisas ao meu redor, com as pessoas que eu amo e fazer as coisas que eu gosto, e é isso, e é só isso que importa. Se for para eu ter uma vida plena e saudável, significa que eu ainda tenho pelo menos uns 50 anos pela frente, ou até mais, então assim, isso é muito tempo, dá para fazer muita coisa, então eu só quero viver sem me cobrar tanto, fazendo as coisas que eu gosto, com saúde. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero, né, de meta para mudar. Apesar de muitas coisas que eu já aprendi, muitas coisas que eu estou botando em prática que acho que me permitem ser mais feliz, mais leve, mais tranquila mentalmente. Essa parte de saúde é uma coisa que eu ainda estou pecando um pouco, né? Então eu quero me alimentar melhor, fazer exercício. E eu sei que a partir dos 30, cientificamente, a gente vai começando a perder várias coisas. Então isso acho que é um dos meus focos, que é cuidar mais da minha saúde. E é isso que eu espero. Se tiver que ser, será. Porque a gente não pode ficar se preocupando com o futuro, a gente não pode controlar o futuro. Então a gente tem que viver o presente. E as coisas na vida são consequências do que a gente faz, eu acho. Acredito muito nisso. Obviamente não tudo, né? Nem tudo tá no nosso controle, mas assim, se a gente puder viver tranquilo no presente, o futuro vai ser tranquilo também. Ter morado fora e não saber o que vai ser do futuro, acho que me ensinou também a viver sem se preocupar muito com o que vai acontecer, sem fazer muitos planos, porque a gente nunca sabe como que a vida vai seguir, né? O futuro tá nas mãos de Deus, como falam, né? Então a gente tem que viver o agora e é isso que eu quero. Viver o agora com muita felicidade e eu espero que daqui a 10 anos eu volte e fale assim, nossa, olha, aprendi mais muitas coisas legais e consegui algumas coisas legais e vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje sobre a minha vida mudada agora aos 30 anos e que venham os próximos e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me acompanhar nesses vídeos todos, eu tô com muitas ideias legais daqui pra frente, então continuem me acompanhando que vai ter muita coisa legal e vejo vocês no próximo então. Tchau!